Olá, sejam muito bem-vindos ao FCast, o cast da comunidade SMU FIANFAAN Level Up. O cast que fala para você dos bastidores, que apresenta professores, cases, projetos, que conta um pouquinho para você como é que a gente constrói carreira das pessoas desde o primeiro dia, porque aqui, você sabe, é prática, desde o primeiro dia. Hoje é uma satisfação a gente poder conhecer um pouco mais da Escola de Direito, a escola que está ancorada nos pilares da tradição, da inovação, que olha para o futuro e que prepara os nossos jovens para a carreira jurídica. Recebendo aqui hoje um dos nossos coordenadores, professor Daniel Militão, prazer receber aqui, professor é meu amigo pessoal. Então é um prazer poder dividir projetos assim Exato. com os nossos grandes amigos. Professor, seja muito bem-vindo. Professora Maria do Carmo, como a gente sempre fala, Carminha, né? Se falar aqui professora Maria do Carmo, ninguém conhece. Professora Carminha, eu que agradeço o convite, é uma alegria estar na segunda temporada aqui do nosso FCast. Acho que isso é uma prova de que a gente tem ficado aberto aí a novas linguagens, né? A forma de comunicação, como é o podcast. E também a ideia é que a gente possa falar um pouco do curso, né? Você já começou falando algo muito interessante dos dois pilares, e é algo que eu gosto de repetir sempre, né? O direito é uma área tradicional, mas ele não pode ficar parado no tempo, né? Então aqui o curso está se encaminhando para completar 60 anos de existência, mas também é um curso que se preocupa com a inovação, a sociedade mudou, as leis mudaram, né? Então a gente precisa estar atento a isso. E fazer parte desse encontro é poder falar um pouco disso, do que a gente vem construindo. Preparar o nosso aluno para esse futuro com um time aqui na retaguarda, né? A gente está aqui hoje com o professor Marcelo, o Daniel trouxe para conversar com a gente e para contar um pouco como é essa retaguarda, que a gente fica pensando e aprontando lá de cá, né, professor? Para poder fazer essa diferença na vida do nosso aluno. Dê as suas boas-vindas para o nosso FCast e conta para nós como é que é estar aqui na FMU, que desafio você tem enfrentado, quanto tempo você está aqui, conta um pouquinho de você. Tá bom, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, né? Uma satisfação muito grande. Quanto à minha história na FMU, eu sou um pouco suspeito, porque eu fui aluno também da FMU E durante muito tempo, né? Eu ingressei aqui na FMU em 2007, eu iniciei numa pós-graduação em Direito Civil, né? Uma pós-graduação que eu fiz com professores que estão me acompanhando até hoje, né? Legal. Eu tive aula, por exemplo, o professor Fujita, que é nosso colega, né? Até hoje, né? A professora Ana Elizabeth, o saudoso professor Senise, né? O professor Filomeno, que era um dos para você imaginar a tradição que tem a FMU que vocês estavam comentando, o professor Filomeno foi um dos que ajudou a construir o Código de Defesa do Consumidor. Ele foi um dos que fez a legislação do Código de Defesa do Consumidor. Então era um imenso prazer ter aula com ele naquele momento e eu busquei isso. E de 2007 para cá eu não saí mais da FMU, porque logo depois da minha pós-graduação, aquele tempo a pós-graduação durava 2 anos. Exato. Né? Os alunos hoje, o tempo é uma coisa... Eles reclamam, né? bem mais rápida para os alunos hoje, né? O curso era diferente, a dinâmica era outra. Eu permaneci 2 anos aí no nosso curso de pós-graduação, me formei na pós-graduação da FMU e na sequência, né, por convite do professor Roberto Senise, eu ingressei no mestrado da FMU também, né? E eu fiz o mestrado, você está falando de futuro, era o ano de... Eu me formei no mestrado no ano de 2010, né? E o tema do nosso mestrado já era a Sociedade da Informação. A gente já estava pensando lá na frente nas novas tecnologias e como elas seriam refletidas no dia a dia do campo jurídico, no dia jurídico. Eu lembro que minha dissertação, Daniel, foi um desafio que eu falei sobre a autonomia da vontade pela utilização do mouse como assinatura. Então você imagina que naquele tempo, ainda tinha mouse. Ainda tinha mouse e a gente ainda discutia se o clique do mouse equivalia a uma manifestação da vontade válida para a elaboração de um negócio jurídico, né? Hoje, a assinatura eletrônica, o próprio governo tem assinatura eletrônica, né? Os alunos têm... A gente procura colocar eles hoje em dia, que agora pulei a etapa, né? Mas agora, depois de 2010, aí eu ingressei como professor na casa, né? Por convite do professor Paulo Hamilton, na época, que também era professor. coordenador. Que também era professor
no mestrado, eu ingressei na casa 2010 e aqui permaneço até hoje dando trabalho para vocês. Isso é ótimo, né? Esse trabalho a gente gosta muito. E é um desafio, né, gente? Poder manter esta ligação com o futuro, né? Estando no presente. Como é que vocês fazem isso dentro do curso? Como é que contam para nós? Olha, isso realmente não é uma tarefa fácil, né? Porque o direito, historicamente, né, as pessoas em geral, quem não tem muita ligação com a área jurídica, quando pensam no direito, eu costumo dizer que tem duas visões, né? Ou que é algo muito difícil, chato, enrolado, ou que é algo muito antigo, fala difícil, fala em latim, né? Mas o direito ele acompanha a sociedade, como o professor Marcelo colocou aqui. Veja que interessante o tema dele, né? Enquanto ele falava, eu pensava, por exemplo, nos aplicativos, né? Quantos aplicativos nós não baixamos diariamente? Às vezes, para realizar uma coisa simples, você precisa de um aplicativo e você nem olha lá e dá aquele termo, porque às vezes você precisa resolver uma coisa ali, aceita e ninguém sabe o que é feito com aquilo. Né, o consentimento que você dá ali é muito difícil mesmo para um advogado ler, pensar em tudo, e também você não tem como opor nenhuma resistência naquele momento, senão você não usa o aplicativo e não resolve o seu problema. Então, realmente é difícil fazer essa conciliação, mas nós temos procurado estar atento a essas demandas. E uma das preocupações, né, e o professor Marcelo tem muita propriedade nisso, é justamente o ensino da prática para o aluno. Por quê? É lógico que a gente precisa ter uma teoria, conhecer a história do direito, a teoria do direito, a filosofia do direito, pensar como surgiu o nosso direito para entender os problemas contemporâneos. Mas a gente não pode ficar só na teoria, né? O curso é um curso prático. A gente costuma dizer que depois que o aluno, por exemplo, vai para a seara prática, em qualquer carreira que ele escolher, ele vai ter prática quase que todo dia, respondendo consultas, participando de audiências, escrevendo, enfim. E uma das coisas que o professor Marcelo faz, e faz muito bem já há muitos anos aqui, é justamente dar aula de prática jurídica para os alunos, né? É justamente pegar esse aluno que está começando e pensar o seguinte: como que eu transformo esse problema, essa situação jurídica, de maneira a resolver e atender um cliente, por exemplo, né? Então, acho que é uma coisa interessante que a gente tem uma preocupação desde o começo com as disciplinas práticas também. É um desafio, né, professor? Conseguir fazer isso no dia a dia? Conta um pouquinho disso para nós. Graças a Deus eu conto com a ajuda dos meus colegas professores. Isso é muito bom. Porque a gente, nada mais a gente vai fazer do que alinhar o que eles aprenderam em direito material, alinhado ao direito processual e colocar eles no dia a dia da prática inicialmente de um advogado. E a gente está falando de prática desde o primeiro dia, professor? Então, eu dou aula no primeiro semestre, e dou aula no 10º. Então, eu dou aula nos extremos da coisa. Então, no primeiro semestre, a gente já começa a colocar eles em contato com decisões, com o que acontece no dia a dia, porque o jeito da gente explicar o direito hoje mudou. Então, a gente tem que pegar a notícia do dia a dia, o que está acontecendo, né, cobrar dele uma posição, porque aqui a gente forma pensadores, a gente não quer forçar nenhum pensamento, a gente quer que o aluno desenvolva o pensamento dele com o conhecimento que ele tem. Né? A gente vai passar o conhecimento e ele vai desenvolver o pensamento e ele vai ter a opinião dele, que será respeitada. Mas a gente costuma ter a prática desde o primeiro dia, sim. Nas minhas aulas de direito civil que eu dou no primeiro semestre, a primeira aula que eu dou, eu já trago uma decisão do juiz, para ver se eles conseguem entender, né, o que o juiz está falando, porque o direito tem uma linguagem própria, sim. Né? Muitos falam, ele não é acessível, mas os médicos também têm. Exato. Eu lembro sempre de uma história, eu falo que eu saí do médico uma vez desesperado, que eu estava com problema de pressão, ele mandou eu comprar ácido acetil, salicíleo, não sei o quê. Falei, boa, correto. Era comprimidinho de AS. Bastava ele falar que era AS que eu tinha em casa. Exato. Né? Então, a linguagem é feita, como os engenheiros têm, como os matemáticos têm, como os físicos têm. A gente já tem uma linguagem própria e alinhar a essa prática é mostrar para o aluno como que é essa linguagem própria, porque uma das missões do direito é ouvir uma história, transformar essa história em texto para convencer uma pessoa de que aquilo é uma verdade real. Uau. Então, a gente tem que pegar o aluno e colocar ele nesse mundo, né? E no primeiro semestre também, Daniel, eu dou aqui, e é uma dica para os alunos aí, quem quiser já pode ler, tem um livro que chamou Mito da Caverna.
né? A gente lê o Mito da Caverna, leiam. O Mito da Caverna é muito bom, porque ele demonstra que cada um tem a sua verdade, né? Então a gente tenta convencer, no primeiro semestre eu tento convencer e mostrar para eles isso, né? É duas coisas que eu acho importante. Essa leitura da decisão atual, aliada também, né, a busca por essa verdade real. E demonstrar que a verdade, às vezes, tem duas faces, dependendo do ângulo que você está olhando. Então ele aprende que ele vai ter que respeitar um adversário que ele tem do lado, que ele não está sozinho, né? Então a nossa prática jurídica também ela é feita de maneira remota, EAD. Mas por que EAD, a prática não seria uma prática mal desenvolvida? Não, porque hoje em dia os fóruns recebem as petições através do equipamento eletrônico. Exato. Então ele já tem que ter contato com esse mundo eletrônico para poder encaminhar, para poder chegar. É no computador que ele vai ler, já não é mais aquela... Exato. Eu ia falar da nossa época, Exato. mas não vou. Não, mas eu também... Carregar processo no Isso, fórum, já não tem mais. Não é? O direito que a gente brinca analógico, né? Não era digital. Então, eu, quando me formei, o processo era o que a gente chama de processo físico. Eram os autos de papel. Então, tinha os volumes. E dependendo do processo, tinha volume, em média, né? Um volume tinha 200 páginas. E, às vezes, a gente tinha vários volumes, vários. Então, você precisava ler 600, 800, 1000 páginas. Hoje, não. Hoje é tudo digital. Hoje, até contando uma experiência, uma pessoa me pediu um parecer sobre um caso. Ele falou, você pode dar uma olhada? Eu falei, posso. Ele me passou o número, eu entrei com a minha senha de advogado, olhei o processo, dei um clique, baixei o processo inteiro num arquivo PDF único. Se fosse antigamente, eu precisaria ir até o fórum, pedir para puxar o processo, olhar os autos, manusear os autos, tirar cópia do que eu quisesse. E hoje, pelo meu celular, eu mando para ele uma cópia integral do processo. Então, por isso que é importante o aluno, desde o começo, se familiarizar com as mídias digitais, com esse ambiente. Eu brinco com os alunos no primeiro semestre, olha, quem não souber converter um arquivo em formato PDF é algo que precisa, é uma competência digital, que antigamente ninguém sabia, ninguém precisava disso, né? Hoje as audiências são remotas, então... O advogado ele pode estar aqui em São Paulo e participar de uma audiência remota no interior do Acre com o celular dele. Então, isso mudou muito. Então, a gente procura também dar a conhecer o aluno essas possibilidades, né? Isso era impensável antes. Com certeza. Vocês falando, eu pensando aqui também, as competências que a gente está desenvolvendo para além das competências técnicas jurídicas, né? Porque eu preciso de tecnologia. Vou ter que desempenhar, entregar. Imagino que uma disciplina que você faça à distância, você tem ali as questões tecnológicas que você precisa dominar para conseguir fazer os trabalhos. Eu preciso de competência de análise, né? Preciso saber analisar e aí eu preciso saber escrever bem. E fiz escrever assim, mas escrever assim, Acabou assim, né? Também, né? Também. Assim. E uma das skills mais requeridas no mercado de trabalho, que é a resolução de problemas complexos. Então, o nosso aluno de direito, ele passa, né, por todas essas competências para poder ir formando esse profissional que a gente está querendo. É assim mesmo? No dia a dia a gente junta tudo e vai trabalhando em sala? Exatamente, porque hoje eu sempre brinco que no passado talvez a imagem do profissional do direito, eu brinco que era meio aquela pessoa coruja, né? Aquele que sabia tudo. Se você olha as fotografias dos profissionais com uma formação há mais tempo, basicamente é sempre sozinho, com uma grande biblioteca no fundo, é como se ele resolvesse tudo sozinho, né? E hoje já não é mais assim, né? Claro que o saber individual é imprescindível, o estudo, o conhecimento, isso é o básico do básico. Mas as dinâmicas mudaram, as formas de trabalho se modificaram, então é importante que a faculdade também está atenta a esse tipo de coisa na maneira como ela forma, prepara os seus alunos. E isso que a gente fala que é a prática, né, professor, que a gente lida no dia a dia. Sim, pegando um gancho do que o Daniel falou, a gente, dentro dessa teoria de prática, a gente simula audiências também, né? A gente mostra como acontecem as audiências para aquele aluno, porque nem todos os alunos estão estagiando no direito. E muitas vezes a gente tem um público muito heterogêneo, até de idade, de tudo.
né? Tem gente que já tem uma formação e vem buscar o direito para uma segunda formação, né? E tem gente que está começando agora, e tem gente que não tem contato, que paga a faculdade, que já é um profissional, mas está estudando direito e não tem esse contato. Como é que a gente coloca essa pessoa dentro desse mundo? Então a gente vai simular audiências, como que acontece a audiência, para ele acompanhar como que acontece, para ele saber qual é o momento de falar, qual é o momento de ouvir, porque um bom advogado tem que saber ouvir muito mais do que falar. Falar, exatamente. E eles gostam muito de falar no começo, né? Eu costumo dizer que no primeiro ano ele quer resolver os problemas de família, ele entra com direito, ele já é o advogado da família. Todo mundo vai fazer pergunta para ele. Exatamente. E ele quer resolver todas as questões e ele quer responder no primeiro semestre. Quando ele chega no quinto, ele já vai falar, depende. Exato. Quando chega no oitavo, ele já não responde mais, né? Quando ele chega, aí ele quer cobrar. Exato. Tá certo. Aí ele vai também ele faz. É uma evolução, né? É uma evolução, ele vai nesse ciclo e dá para ele essa prática, né? Essa escrita de petição que a gente chama, ele vai ver desde a petição inicial até uma decisão recursal com a gente. Então ele vai correr todo o ciclo. Ele vai fazer uma petição inicial, ele vai fazer uma contestação, ele vai fazer um recurso, ele vai fazer outro recurso, ele vai examinar e colocar todos no seu devido lugar. Porque uma coisa é você aprender materialmente, Exato. né? Processualmente, a legislação. Mas como que eu coloco ela na prática? Então, para isso, a gente faz até grandes simulações de júri. Nós fizemos até um júri semestre passado, que foi bem interessante no nosso... Debates, né? Então, acho que isso é importante. O aluno, como o professor falou, né? Às vezes a escuta é mais importante até do que aquilo que se fala. E redigir também é muito importante. Ter essa visão, né, do caso que começa ali pequeno e pode chegar até um tribunal em Brasília. Isso é interessante porque o aluno, ao longo dos 5 anos, ele tem essa oportunidade, né, de percorrer todo o caminho de um processo em diferentes áreas. Na área civil, na área trabalhista, na área penal, tributária. Então, o aluno sai com essa visão, o que é muito importante para a formação dele. Ai, que delícia, né? Que bom saber que os nossos alunos, a gente, dentro da Escola de Direito, você passa por todo esse caminhar e a gente vai formando cada vez mais esse profissional competente, esse profissional que tem um compromisso mesmo ali com a área jurídica e que está de olho no futuro, né? Está estudando aqui já pensando no futuro e podendo praticar isso dentro da sala de aula no dia a dia. Queria muito agradecer a vocês. Nosso tempo aqui, olha, você acha? É muito rápido, né? Muito rápido. Então, eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais e aí a gente encerra o podcast. Tá bem. Bom, quero agradecer, em primeiro lugar, o convite para esse podcast, muito interessante, né? Muito rico esse momento. Agradecer principalmente o professor Marcelo pela disponibilidade, foi muito agradável. Pena que é pouco tempo, né, para passar algumas informações, mas eu quero agradecer e convidar todos para conhecer o nosso curso, seja pelas redes sociais, seja presencialmente. O nosso curso tem muito a oferecer, é um curso que não nasceu outro dia, daqui a pouquinho já vai completar 60 anos e eu queria deixar essa mensagem, né? Venham conhecer um pouco dessa história aqui conosco. Muito obrigado. Também quero agradecer o convite, Carminha, né? Carminha, exato. Carminha, obrigado pelo convite, obrigado, professor, pelo convite. É um prazer poder falar um pouquinho aqui. Falaria mais, passaria o dia inteiro falando, né? E tem muita mais coisa para falar. Então, você que está nos assistindo, se quiser comparecer, marca uma visita, vem aqui nos visitar, conhecer nossas instalações, verificar como é que é essa prática, vem aqui nos visitar. Como eu disse, eu entrei aqui em 2007 e estou aqui até hoje, então cuidado que vicia. A gente costuma dizer que a gente tem um sangue metropolitano, só que acaba dominando a gente aqui. E se você olhar bem para a nossa história, nós já formamos juízes, já formamos desembargadores, já formamos de tudo. De tudo. Promotores. Exatamente. Ministros, né? Até ministros, governadores, deputados, vereadores e tudo mais. Todos já passaram por essa escola. Passa aqui você também, que você não vai se arrepender. É isso aí. Por isso que o direito, gente, é essa coisa, né? Essa tradição toda. É um dos cursos mais disputados aqui em São Paulo, né? Uma escola realmente nota 5 no MEC. Então, a gente fica feliz demais de poder estar numa instituição que leva o direito a sério, que faz esse trabalho de práticas, porque tem esses mestres, essas pessoas, essa coordenação e esse grupo de professores que fazem de verdade a diferença, que adoram que fazem, dá para a gente perceber,
né, no dia a dia, e isso vai construindo, de fato, uma comunidade forte, rica, tradicional, mas que nova, que está sempre incorporando as coisas novas. Então, esse foi o nosso UFCast com a Escola de Direito. Como os professores falaram, venham conhecer, tomar um café e conversar um pouquinho mais, assistir uma aula nossa, de repente acompanhar uma prática, para você ver como aqui, de fato, é prática desde o primeiro dia. Por isso que o aluno vai fazendo toda essa diferença na vida e na carreira dele. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse FCast. Eu agradeço pela sua companhia. Curta, compartilha, comenta o nosso vídeo e vem para cá para o próximo FCast acompanhar tudo que a gente está trazendo para você, os nossos bastidores. Obrigada. Muito obrigado.